Olá! Hoje a gente está aqui contando o testemunho do Renato Martins, ou Renato do Projeto Fiel. Você já deve ter ouvido falar dele assim. Renato, então o Projeto Fiel é isso, é ajuda. Mas como que ele foi crescendo? Ele começou ali com uma família ou outra, com a ajuda do Sacolão Center, eles permitiam que você pegasse as verduras ainda em bom estado e doasse para essas pessoas, mas o seu trabalho não parou nisso, foi crescendo, né? Como que foi isso? Aí o Projeto Fiel, né, Projeto Viver em Cristo. Ele começou com esse nome, Viver em Cristo. Antes não tinha nome, para ser exato. Aí eram as doações normais, sacolão e entre a gente. Aí depois Deus começou a me tocar a necessidade que tinha de continuar o trabalho. E foi na onde que eu tive que optar, ou projeto ou sacolão. E aí a gente deixou 14 anos para trás, sacolão, para poder se dedicar. E porque a Bíblia fala que quando o Senhor dá o trabalho, Ele dá as ferramentas. É verdade. Então, assim, a gente foi sem medo, porque muitas das vezes eu já ouvi tantas vozes, né, que não eram de Deus e fui atrevido para fazer. Por que a voz de Deus eu ia duvidar? É verdade. Então, assim, começamos com o Projeto Viver em Cristo. Aí eu tenho uns amigos que é do Projeto Maná, eles fazem uma sopa. Só que aí a gente começou a distribuir com eles. Eles já faziam o trabalho, a sopa à noite, com moradores de rua. Olha só. Aí começamos a trabalhar com moradores de rua e nisso foi desenvolvendo, foi aí que foi despertando mais ainda a necessidade. E Deus cada vez confirmava mais por que ele precisava de mim ali. E começamos a pregar. E nessa caminhada da rua, foram 45 pessoas. Dessas 45, né, por livre e espontânea vontade, nem todos ficaram. Mas aí, não é por culpa minha mais, aí eu faço igual Pilatos. Eu tenho que lavar minhas mãos. Na verdade, a pessoa vai, ela ajuda, o tempo que tem que ajudar, e às vezes a pessoa não se adapta, não se sente bem, ou quer mudar o negócio todo, né? Porque no início eu ficava triste com isso. E quando um recuperante saía da clínica, me ligava, ô Renato, aquele que você trouxe, eu ficava triste. Mas aí o Espírito Santo começou a bradar no meu coração, porque falava comigo para não ficar triste, porque a minha parte eu fiz, que eu podia deitar e dormir, sossegado, em paz, porque não era comigo mais. A partir do momento que, é igual quando você entra dentro da igreja, dali para lá é você e o Senhor. Se você não ouvir a voz dele, pouco adianta. É a mesma coisa o Senhor me falando que era a clínica. A partir do momento que ele entrou para dentro da fazenda, ali é os dois. E a clínica é muito abençoada. Tem até a clínica Emaús, de Seu, que dá um apoio tremendo pra gente. Um cara muito abençoado. Parceiro de vocês, né? Tem a clínica lá na cidade de Santa Luzia, no bairro Jaqueline. Lá é a clínica cristã, totalmente cristã. Lá tem homens comuns, tem trans, tem travestis, tem gays, mas o que acontece? Aí eu até ficava curioso, sabe? Quando eu conheci, eu ficava curioso, eu falava, gente, isso aí não vai dar certo. Porque imagina, uma sociedade, aqui fora já é um preconceito terrível. Aí eu ficava assim, mas isso aí não vai dar certo, mas a fazenda é muito grande, sabe? Lá é mais de 120 quartos. E são pessoas querendo ser ajudadas e querendo ajudar, né? Mas aí, o que acontece? A primeira vez que eu fui lá, o Espírito Santo me deu uma chicotada das boas, sabe? Porque eu fiquei pensando muito naquilo, só que o Espírito Santo falando comigo o seguinte, que quem faz a obra não é eu, é ele. Verdade. Entendeu? Porque às vezes não ganhamos uma pessoa de outro, né, sexo para Deus, porque preconceito, não podemos misturar. Mas o que acontece? Ele ainda falou que ele não veio para quem está são, ele só veio para quem está doente. Então, mas só que aquilo começou, sabe, eu comecei a alegrar meu coração naquilo, porque aquilo veio como uma luva, porque nós vivemos numa sociedade, né, muito, como é que eu poderia falar? Preconceituosa mesmo, né?
Porque até muitas das vezes quando a gente fazia o trabalho ali naquela Equador, no início ficava pensando, será que passar alguém aqui, que aquele trem todo... A gente fica constrangido, fica né? constrangido. Só que, porém, passando o tempo, aquilo ali para mim se tornou normal. Porque... Azar se alguém vê e azar se alguém falar alguma coisa. Eu e Deus ali. Quem me justifica é o Senhor. Então começamos a fazer... Sabe por quê? Enquanto nós não amarmos essas pessoas, nós nunca vamos ganhar elas para Cristo. Enquanto, como diz, o meu preconceito, eu achar que eu sou, como diz, menos pecador do que ela, eu nunca vou ter ela. Que eu sou melhor do que ela. Esse preconceito, porque nós temos que amar essas pessoas, porque eu falo pela própria palavra de Deus, como foi Maria Madalena? Ela era o quê? Uma prostituta. A Bíblia deixa bem claro. E o céu vai ter isso. Ex-drogado, ex-ladrão, ex-matador. O céu foi inaugurado, nem foi inaugurado ainda, claro. Mas o céu vai ser inaugurado, né? Para nós, né? O que acontece? Lá, os primeiros inauguradores do céu foi ladrão. Quando Jesus estava naquela cruz. Lembra, Senhor? Lembra de mim, Senhor. Quando entrarmos no paraíso. Então não vai achando que lá vai ter pessoas lindas, perfeitas. Lá são todo mundo que foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Então, assim, se nós entender isso e começar a amar mais, a pedir a Deus mais, porque não precisa eu chegar nela e falar, ô fulano, você tá isso. É só com o meu testemunho, com a minha oração que ela vai ter uma mudança. E com o meu amor também. Não adianta nada. Então, começamos a fazer esse trabalho lá e fomos fazendo e aquilo ali foi me enchendo mais. E eu falei, ainda tá pouco. Porque eu entendi... Não era só dar comida, né? Vocês davam comida, mas conversavam, evangelizavam. Trocava ideia, tocava violão. E muitos são cristãos, muitos que ficaram à beira do caminho. Eu sou desviado. Não é desviado, não existe desviado. Existem pessoas que se afastaram da presença do Senhor. Desviado é o diabo, que ele não vai poder voltar mais. Mas se você se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Voltar, né? Então, assim, nós estamos afastados da presença de Deus. É diferente. Porque se você estiver desviado, você não ia poder voltar mais. Então, assim, são muitas pessoas ali que têm o dom. Aquilo começou a incomodar, sabe? Pessoas que conhecem mesmo e sabem até melhor do que a gente. Mas se deixou por um momento de tribulação, o diabo usar elas. Serem usadas pelo diabo, as frustrações da vida. Mas igual em Coríntios fala, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Então, assim, são coisas que incomodam a gente. Aí ficávamos até de 8 da noite até 2, 3 horas da manhã, só para ouvir. Porque não adianta nada eu chegar aqui, te dar um alimento e ir embora. Verdade. Às vezes a pessoa não quer isso. Porque toda hora tem um que passa e dá elas alguma coisa. Mas dá, não para assim, vamos conversar. Por que você está nessa situação? Eu me lembro de um fato de um jovem morrendo nos meus braços, de tanta overdose de droga. Nossa. E eu falando para ele que Jesus amava. Quantas vezes que eu falei com ele, vamos para a clínica, vamos tentar recuperar o menino de 23 para 24 anos. E babando, pegamos ele, levamos dentro do carro, não esperei SAMU, nem esperamos, nós levamos para a UPA. Aí chegou lá, já não estava aguentando mais. Então, assim, eu tenho... Porque quando você ouve o testemunho dos outros, é bom. Mas quando você tem testemunho, é melhor ainda. Porque o meu sonho, quando eu estava na igreja, aí ficava vendo os pregadores chegando e contando testemunho, contando que Deus fez isso, Deus fez aquilo, sabe? Aí você fica assim, meu Deus, um dia eu quero ter o meu. E não tem testemunho melhor do que você cuidar dessas pessoas. Pessoas que não vai poder te dar nada. Pessoas que você não adianta esperar nada em troca. A única coisa que elas têm para te dar é amor, é gratidão. Então, porque às vezes as pessoas falam assim, mas você é louco, você tem salário, você não tem. Mas igual eu falei, quem cuida é Deus. Quem tem cuidado, né? Quem tem cuidado é Deus, quem tem nos fortalecido é Deus. E pode ter certeza que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida
Tem 2 anos que eu sei o que é vida. Porque tem 2 anos que é Deus que comanda a minha vida. A minha agenda, como diz, não existe mais horário até a hora que Deus quiser. Porque antes era de 6h30 da manhã a 8 da noite por 14 anos. Nossa. Direto. Eu não tinha vida com Deus porque não tinha tempo de ir na igreja, estava muito cansado. E ia pouco, e as fé cada dia mais se esfriando. Mas só que às vezes Deus te tira da zona de conforto para você voltar para Ele. E foi na onde que eu voltei para Deus, porque se não fosse esse momento de 2 anos para cá, eu não estaria na igreja mais. Porque não deve ter sido fácil também você largar o seu trabalho, você largar tudo para viver da obra, né, Renata? Além da crítica das pessoas, a própria insegurança da gente de pensar, será que vai dar certo? Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, mas como é que vai ser? Você pode ter certeza que eu nunca pensei nisso. Sério? Não, nunca. Eu nunca pensei, por quê? Porque eu falava com Deus, se o Senhor fez na vida de fulano, na vida de ciclano, se aquilo que aconteceu na vida deles é verdade, eu quero viver isso. Eu sempre falava com Deus. Porque não é possível que o cara ia subir no altar e contar um testemunho que não fosse verdadeiro. Verdade. Então eu falava, porque às vezes fala, aquele homem é de Deus e tal. Todos nós somos de Deus. A partir do momento que uns são diferenciados porque buscam mais. Então, assim, Deus, para usar, Deus faz acepção, sim. Deus não, para salvar, não. Mas para usar, Ele faz. Porque Deus não vai usar um malandro da fé, que fica o dia inteiro dormindo e à noite quer pregar tranquilo. Aí fica o dia inteiro no videogame e à noite, Deus, me dá uma palavra aqui. Não tem jeito. Deus vai usar, porque a Bíblia fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram em verdade e em espírito. Só isso. Em verdade e em espírito. Mais nada. Então, assim, quando você se doa mais para Deus, Deus te preenche. Então eu falava, eu quero viver isso. Eu quero viver esse mover de Deus. Porque às vezes você ficar só esperando e também não tomar uma boa atitude, você não vai saber se ia dar certo. Mas no dia que eu sair do propósito de Deus, pode ter certeza que não vai dar certo mais. Mas enquanto eu estiver no propósito de Deus, fazendo o que Deus quer e não o que eu quero, você pode ter certeza que o Projeto Fiel, eu não estou colocando o Projeto Fiel para competir. Ele não veio para competir, ele veio para ajudar. Então, assim, mas pode ter certeza que vai ouvir falar dele. E hoje, graças a Deus, porque hoje nós temos patrocinadores da Colômbia, do Chile. Aí, esses dias eu estava até pensando, meu Deus, mas como assim? Igual ele falou, te darei nações por herança. Eu não preciso sair daqui para o nome de Deus ser conhecido lá fora. Em outros lugares. Daqui mesmo. Ele faz, né? Então, e aí quando você saiu do sacolão, como é que mudou? Como que foi essa transição aí? Porque primeiro você falou que era o projeto que se chamava Viver em Cristo, e hoje ele se chama Projeto Fiel. Isso foi quando você saiu do sacolão que houve essa mudança? Aí ele até quando eu saí do sacolão, ele começou com o projeto Viver em Cristo, que era moradores de rua, aquele trem todo. Aí, da necessidade que eu falei com você que não estava bom, aí onde que Deus falou assim, olha, você vai alcançar o quê? A raiz. Porque Deus começou a me falar o seguinte, porque a gente tem que procurar o quê? A casa. Vamos supor, a sua casa são 5 pessoas. Ali que eu tenho que pegar o quê? A família. Porque para mim, eu pegando a família é mais fácil do que eu pegar um só. E você trabalhando numa família, para cair, é mais difícil essa família, se ela estiver fortalecida. Verdade. Foi na onde que Deus começou a querer que a gente passasse para as casas. Aí começamos a fazer o trabalho nas casas. Aí começamos só com verdura, com roupa. Aí depois que entrou o alimento. Porque devido à necessidade, só que porém nós não tinha recurso para levar o alimento ainda. Aí começamos aos poucos, trabalhando com 1, com 2, no alimento. Mas a verdura e as roupas, remédio, era diário. É diário ainda. Aí começamos a fazer o culto no lar.
Aí toda a família que recebia a cesta básica, aí eu ficava louco para arrumar a cesta básica, sabe? Para ganhar mais uma família. Para poder eu ter acesso a uma família. Porque às vezes, para você poder chegar numa pessoa, vamos supor, um morador de rua, ele precisa da palavra de Deus? Precisa, mas ele precisa de pão também. Então, às vezes, você tem que ter alguma coisa para poder chegar a ele. Aí eu ficava louco para arrumar alimento para poder entrar numa família. Aí começamos a fazer o culto no lar. Hoje o culto no lar caiu um pouco, por quê? Por falta de pessoas, né? Assim, uns estudando, outros trabalhando, eu entendo. Que nem todos estão com o tempo disponível igual, né, a gente. Mas nós temos culto no lar hoje em mais de 40 casas. Olha só. Aí fazemos o culto no lar, ali é um culto muito rápido, de 30 minutos, 20 minutos, não precisa se delongar demais para que o nome de Deus seja falado ali, transmitido naquele lugar. Né? Aí, todo mês, onde a gente entrega os alimentos, faz essa oração. Faz a oração, fazemos o culto. É igual, tem uma história curiosa. Então, peraí, Renato, já que é uma história curiosa, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta para você contar essa história e para a gente contar o final do testemunho do Renato. É rapidinho.